Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, ó, galera, é o seguinte, é com grande preocupação, tá, de verdade, que eu venho contar pra vocês que a inflação, um problema que assolou o Brasil durante muito tempo, na verdade, até a década de 90, extremamente forte, o Plano Real conseguiu consertar, na época da Dilma voltou a crescer bastante, chegando a um índice preocupante, caiu novamente depois da crise econômica brasileira e agora tá voltando a um momento extremamente perigoso pro Brasil. Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, belezinha? Então tá. Antes de eu falar para vocês por que isso é um perigoso, né? Por que a inflação é perigosa? E se ela efetivamente está voltando, eu vou colocar para vocês algumas imagens aqui no decorrer do vídeo para comprovar aqui a minha hipótese e que é bastante provável também. Vamos tentar explicar rapidamente, tá? Sem grandes avanços científicos, o que é a inflação. A gente tem que pensar que a moeda, um dinheiro, real, dólar, etc., nada mais é do que uma mercadoria, ou seja, ela está sujeita à lei da oferta e da procura. Então, quando eu falo para vocês de uma inflação, eu estou falando para vocês que a mercadoria que você tem na mão, que é o dinheiro, R$1, R$2, R$5, etc., ela está constantemente perdendo valor. Então você vai ter que gastar mais dessa moeda, vai ter que ter mais dessa moeda dessa mercadoria para conseguir trocar por outra mercadoria que você queira, por um feijão, por um arroz, etc. Isso é inflação, é a subida do preço das coisas. Na verdade, as coisas estão subindo de preço porque a sua moeda está perdendo valor, tudo bem? É mais ou menos essa noção que vocês têm que ter em mente. E a inflação, ela é um problema que ela atinge principalmente os mais pobres. Por quê? O cara que é mais rico, imagina, o cara que ele é multimilionário, vive num país com uma inflação gigantesca. O que ele pode fazer? Ele pode investir em outros países, ele pode, por exemplo, investir em títulos de renda fixa ou renda variável, que variem de acordo com a inflação. Então o cara ele sempre consegue ganhar em cima da inflação. Agora, quando você pensa num pobre, por exemplo, o pobre ele ganha o dinheiro, o salário dele, a coisa que ele faz é consumir. Ele vai lá no mercadinho, ele gasta com leite, com arroz, com feijão, etc., ele que está efetivamente sentindo a redução do seu poder de compra. Então o Plano Real ele foi sensacional nesse sentido, no sentido mesmo de inclusão social, principalmente dessa população mais pobre. Quando a gente pega o índice que mede a inflação no Brasil, o índice que o IBGE utiliza é o IPCA. Mas o IPCA, eu vou colocar para vocês a fotinho aí, né, dos valores do IPCA, não vem apresentando tantas mudanças. Só que se você pegar no seu dia a dia, eu aposto que vocês que fazem mercado todo dia, que pagam conta de colégio, etc., vocês percebem que o índice, as coisas estão se aumentando de preço. Eu ia no mercado, por exemplo, ano passado, sei lá, gastava R$200. Hoje, para fazer o mesmo mercado, eu estou gastando 250, 260, às vezes até R$300. Depende muito do que você compra. Material de construção, as indústrias no Brasil, elas estão percebendo que hoje o custo para você produzir uma coisa está extremamente elevado. Por quê? Tem vários fatores que a gente pode colocar. Fatores políticos. A gente sabe que o Brasil hoje, além de todo o probleminha da pandemia, tudo que vem acontecendo, o Brasil não está mais tão atrativo para investidores estrangeiros, também por conta da demora da aprovação de reformas. A reforma da Previdência foi aprovada, beleza. Mas cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma tributária super importante? A reforma do Pacto Federativo que foi prometido? Então o mercado não está confiando muito no governo brasileiro. Tanto que, por exemplo, você pega as ações, a Bolsa de Valores do Brasil, ela até cresceu pós-pandemia, mas muito mais por investimentos internos do que por investimentos externos. Ou seja, os investidores do mercado estrangeiro não estão confiando muito no governo brasileiro e a aprovação dessas reformas. Isso faz com toda certeza com que a gente tenha, por exemplo, um aumento exponencial do preço do dólar. Galera, se você for pegar o quanto que o dólar aumentou, hoje eu estou gravando, deve estar uns 5,60, 5,60 e pouco, é um valor muito alto. E a gente sabe que grande parte dos produtos que a gente consome aqui no Brasil, eles são pareados com o dólar. Por quê? Porque eles são importados. Vou dar um exemplo clássico aí. Quando dispara o preço do dólar, pode ter certeza que o que você vai sentir é no seu pãozinho, na sua massa. Por quê? O Brasil praticamente não produz trigo, então a gente é obrigado a importar muito da Argentina ou dos Estados Unidos. A gente importa qual moeda? Ao dólar, que é a moeda internacional utilizada. Então o trigo mais caro, consequentemente o custo dessa produção acaba passando pra gente, percebe? Então a gente pode colocar a demora na aprovação de reformas, que atrai menos dólares para o mercado brasileiro e desvaloriza a nossa moeda. A própria questão do aumento do dólar, justamente por outras questões políticas e econômicas, inclusive com a pandemia que a gente percebe. E outra coisa que pode estar corroborando também é esse plano de auxílio emergencial. Entenda. Entendi. O Ricardo falou então que ele é contra o auxílio emergencial. Imagina, galera, tem que acontecer, né? Tem que ajudar.
Mas o mundo, de maneira geral, não só o Brasil, ele está imprimindo muito dinheiro, está liberando muito crédito. A gente vê planos econômicos na Europa, trilhões de euros jogados no mercado. A gente vê nos Estados Unidos, trilhões de dólares jogados no mercado. Aqui no Brasil, o auxílio emergencial de R$ 600, né, às vezes para 1.200, depende muito do caso de cada família, está fazendo com que ocorra uma distorção na economia. O Estado está pegando dinheiro, está imprimindo, está liberando crédito, dando para essas pessoas estão consumindo. Mesmo que não seja um consumo assim tão elevado, elas estão consumindo numa época que não deveria consumir. E isso vai causando pequenas distorções na economia e está fazendo com que faltem alguns produtos. Está fazendo com que empresas que não venderiam, agora vendam. Mas será que essa empresa era efetivamente lucrativa? Será que ela deveria continuar existindo pela lógica da economia? Então essas pequenas distorções que vão acontecendo estão causando, por exemplo, uma subida do preço dos aluguéis, estão fazendo com que a gente tenha um aumento do preço. Vou colocar para vocês um índice que a FGV utiliza. Percebam como depois de março disparou a inflação, aumentou muito o custo dos produtos. E isso é uma coisa muito preocupante, porque eu que nem falei para vocês, a inflação é uma coisa muito difícil de você conseguir controlar. Ela começa, né, nesse momento que a gente está percebendo, olha só, 1%, 2%, está dentro do teto ainda, está sem grandes problemas. Mas o problema é, a gente vai perceber, quando sair uma vacina, sei lá se vai ser em dezembro, janeiro, fevereiro, é natural que as pessoas voltem a ganhar mais dos seus empregos, saiam mais de casa, a economia volte a se arrefecer. Lembra que eu falei, galera, a questão da inflação depende muito do consumo. A gente está com uma taxa de juros baixíssima hoje. Essa taxa de juros Selic baixa, ela é muito boa porque ela incentiva o consumo, só que em compensação ela não atrai muito investimentos estrangeiros, porque os investimentos de renda fixa estão pouco lucrativos aqui no Brasil. E o Brasil não é um país assim, nossa, que atrativo que é. Geralmente, quem investia no Brasil pensava no nosso juros muito elevado. Então, a gente está recebendo poucos dólares de fora e a gente está incentivando o nosso mercado interno a pegar mais crédito. Então, auxílio emergencial, taxa de juros baixa, no momento de recuperação econômica, o consumo vai disparar. O consumo disparando, sem a consequente aumento da produtividade, sem o consequente aumento da produção industrial e o Brasil atraindo dólares do cenário estrangeiro, já vi esse filme, galera. Esse filme se chama Inflação. E se começar a inflação para conseguir controlar isso no futuro, extremamente complicado. Pensa o Brasil, quantos planos econômicos não fez para conseguir, as duras penas, conseguir controlar com o plano real. Ou seja, cenário extremamente preocupante para o Brasil 2020 e 2021. Tudo bem, galera? Deu para entender aí? Vocês concordam? O que vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo que a inflação está muito grande? Deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês mais sentiram que aumentou de preço nos últimos tempos. Belezinha? Então tá, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!